Capítulo 2. Mais tarde, a raiva do rei então havia passado. Ele continuava a pensar no que Vashti havia feito. Talvez ali um arrependimento, né? Ele tomou uma decisão baseada naquilo que os seus conselheiros disseram a que ele fazia, né? Claro, eles eram pagos justamente para isso. Mas bateu um arrependimento ali no rei, concordam? Um dos seus servidores, tá, vendo que o rei pudesse voltar atrás, né, do seu decreto, falou ao rei que mandasse buscar as mais lindas virgens e belas do seu reino, para que assim pudesse colocá-la no lugar da Vashti. Né? Isso é bem comum nos dias de hoje. Né? Então foram e enviaram o pedido para que trouxessem ao rei, né, as mais belas moças, né? E seu eunuco Regai ficaria encarregado, né, responsável por essas mulheres, tá? O seu eunuco, ok? Além da hospedaria, essas mulheres receberiam um tratamento de beleza que duraria em média 1 ano. 1 ano. 1 ano de tratamento para que assim pudessem estar preparadas, lindas, né? Para que o rei pudesse se agradar de alguma delas, tá? Havia um homem, né, da tribo de Benjamim, filho de Jair, chamado Mordecai. E este homem, ele é tio, né, tio de Esther, né, Hadassa. A gente vê no texto a leitura de Hadassa e logo nós temos o nome de Esther. A Bíblia relata que Esther, ela era uma mulher formosa, bonita, de boa aparência. E ela foi escolhida para participar ali junto com outras mulheres desse tratamento de beleza que duraria 1 ano. Só que Mordecai deu um aviso a ela, né, para que ela não revelasse a sua nacionalidade, a sua etnia às outras pessoas. Ela não revelasse e mantesse aquilo em segredo, né, dizendo que ela era judia. Então esse foi o acordo em que Mordecai deu a Esther. E quando Esther foi ao harém do rei junto com outras mulheres para passarem por esse processo de embelezamento, o Mordecai ficou acampando ali, passando em todo momento preocupado, né, com o bem-estar da sua sobrinha. Então ele fazia de guarda ali justamente para poder cuidar de Esther, que estava sob sua responsabilidade. Passaram-se então 1 ano do tratamento de beleza de Esther. Chegou a vez de se apresentarem ao rei. As mulheres podiam fazer um pedido, podiam levar consigo algum objeto que pudesse chamar a atenção do rei e aquilo pudesse ajudá-lo na escolha. Só que Esther preferiu não levar nada, somente a sua própria imagem. E assim foi feito. Esther foi, se apresentou ao rei, e o rei se agradou mais dela do que todas as outras mulheres. Depois que o rei escolheu Esther como sua nova rainha, ele pôs a coroa de rainha em sua cabeça e desfilou, né? Deu um grande banquete em honra de Esther e convidou todos os seus oficiais e servidores. Além disso, ele decretou um feriado nacional no reino inteiro, tá? E distribuiu presentes a todos. Nós mencionamos aqui a palavra eunuco. Você sabe o que é eunuco? No Oriente, o eunuco é o homem que tem o seu órgão genital cortado. Ele é castrado justamente para que possa cuidar das mulheres do rei. Então ele tinha o órgão genital removido e aí assim poderia prestar um serviço mais íntimo a estas mulheres. Isso que é um eunuco. Mordecai salva a vida do rei. Mordecai havia sido nomeado pelo rei, né, para ocupar um cargo em seu governo. E durante aquele momento em que as mulheres que não eram escolhidas pelo rei, naquela fase de escolha ali do harém para a apresentação do rei, então, durante aquele momento as mulheres que não foram escolhidas eram transferidas para outro harém do rei. E naquele momento Mordecai descobriu uma trama envolvendo 2 de seus servidores, né, oficiais do reino, né, Bigtan e Teres, né. Esses homens planejavam, né, matar o rei. Eles planejavam matar o rei e Mordecai ouviu isso, percebeu a trama, contou para a rainha Esther. A rainha Esther falou para o rei abriu assim então uma investigação. Descobriram que realmente eles estavam tramando contra a vida do rei e estes homens, Bigtan e Teres, foram então enforcados.
Foi-se então feito uma inscrição no livro, né, das crônicas do rei, e falando sobre o feito em que Mordecai ajudou aí a preservar a vida do rei, e Esther pôde contribuir, como Mordecai também, com a vida do rei. Muito bem, que trama, hein? Farei então uma observação com base nessa leitura aqui de Joséfo, tá? A página, caso você queira aí acompanhar, é a página 520. Farei então uma observação em que Flávio Joséfo menciona sobre justamente essa passagem aqui em Mordecai e o rei, e sobre o que havia o rei escrito nas crônicas do rei, sobre o feito em que Mordecai ajudou a preservar a vida do rei. Joséfo relata nessa história e menciona que Mordecai não havia recebido um prêmio por isso. Mas, quando Amã tramava contra Mordecai e até pediu para o rei permissão para matar uma pessoa, e neste caso era Mordecai, o rei em uma noite não conseguia dormir. Foi ler o livro onde se escrevia a história, as crônicas, né? E se lembrou do ocorrido. E como viu que não premiaram Mordecai, buscou fazer isso. Chamou então Amã e pediu conselho a ele, dizendo como poderia retribuir a alguém que havia salvado a vida do rei. Amã disse que este homem que salvou a vida do rei deveria andar por toda a cidade com belas roupas e montado em um animal, com uma coroa de ouro e sendo cortejado. O rei agradeceu o conselho de Amã e pediu que ele fosse fazer isso com Mordecai, pois ele havia salvado a vida do rei e não havia sido premiado por isso. Eu te pergunto, né? Nós conheceremos Amã a partir do capítulo 3. Você entenderá melhor o que este homem fez e o que ele tramava. Tudo que o rei pediu, este conselho a Amã, né? Nós conheceremos ele no capítulo 3 e a sucessão dele no governo do rei persa. Tudo que ele disse ao rei, ele estava pensando que ele era aquele homem que seria cortejado, né? Ele queria, na realidade, estar no lugar do rei. Ele queria andar por toda a cidade montado num cavalo com a coroa na cabeça, como rei. E o rei não viu isso, né? Ele queria o lugar do rei. E aí, nós daremos continuidade aqui. Fique conosco.